Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui nessa realidade para a gente continuar, né, pessoal, a nossa caminhada aqui da nossa consciência, né? E é isso. Cada dia, né, a gente vai tentando crescer, melhorar a nossa consciência, né, como pessoa, como, né, a nossa espiritualidade também, tá? E quem sabe, né, pessoal, pessoas possam sentir a frequência, né, da, da verdade, da espiritualidade que está na gente e elas também possam ver como um espelho e possa melhorar também, tá, pessoal? É isso que a gente veio tá aqui para esse propósito, que é um propósito maior, tá? É que as almas sejam alcançadas, volte a sua espiritualidade ao centro de todas as coisas, né? Entende? Então, essa frequência que as pessoas precisam voltar. Mas é isso, aí depende, né, de cada pessoa, a espiritualidade, elas vão ter, tá? A chance, a oportunidade delas, como é que se diz? Despertar consciência, pessoal. Mas aí a decisão é de cada um, né? Porque Deus deu nosso livre-arbítrio para escolher sempre o bem e o mal, né? Aí vai depender da consciência dela, o que ela quer escolher, o bem e o mal. Somente o nosso livre-arbítrio é para isso, pessoal. Não é para mais outra coisa, não, tá? Só é para escolher o bem e o mal. Então, tudo que a gente vai fazer, então, por isso que a gente tem que analisar. Existe um bem aqui, e o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo mal às pessoas? Então, você tem que avaliar, tá? A sua decisão só é isso. Mas a frequência, né, do bem e mal está aí e você escolhe, tá, pessoal? Eu tô falando esse aqui, dando essa introdução, porque eu tô falando de um tema, tá, pessoal? Um tema bem cabuloso, bem difícil de as pessoas assimilar, porque eu tô falando sobre o sentimento reprimido, né? Que é o sentimento reprimido, né? A gente viu aí que é uma energia, né, pessoal? Sentimento, essa palavra foi dada a sentimento para nomear esse tipo de emoção, de sentimento que você está sentindo. Por exemplo, você está sentindo, você está assim, nossa, eu estou aqui, assim, eu não consigo, eu estou agoniado. Então, o que é que significa isso? Então, nomear nomes de emoções, e emoções são energia que a gente sente, entende? Então, quando estou falando de sentimento e emoção que você sente no corpo, né? A gente está falando dessa energia. Entende, pessoal? Eu preciso explicar isso aqui porque isso aqui vocês, os pastores, os líderes, né? Alguns grupos aí não explicaram isso, tá? E tem alguns, até alguns espiritualistas, né? Mas você vai ter que pagar aí, tá? Caro aí pelo o curso dele para você aprender sobre isso, tá? Aqui não, eu tô dando a vocês, tá? Vocês entram aí, assistem a hora que quiser aí no YouTube, tá? Essas informações aqui. Porque você vai ter que tomar curso, e curso caro, tá? Curso caro para ele explicar isso a vocês. Então veja o que é que eu estou passando para vocês, pessoal. Eu não estou passando qualquer coisa, né? Tem muitos ainda aqui ainda me vendo como um religioso, como uma pessoa, ele é religioso, namastê, aleluia, glória a Deus. Tá, pessoal?
Mas eu entendo vocês, tá? Porque isso, a gente foi essa tipo de espiritualidade foi tido colocado como esses contextos aí que tem hoje. Eu entendo, tá, pessoal? Entende? Mas veja o que, é que eu estou passando para você. Então, o que é esse sentimento reprimido? Então, foi energia, né? Que o sentimento é energia, a emoção que você sente também é aquela energia que está dentro de você. Então, é energia que você reprimiu. Então, não pode reprimir energia num lugar só, porque dá o quê? Tensão. Sabe o que é tensão, pessoal? A energia aqui, quando ficou presa, explodiu ali no poste aqui da minha rua. É a tensão. Então, a energia ela precisa circular. Então, por isso que existe fios, né? Que a energia vem, ela tem que circular. Se tiver alguma coisa atrapalhando a energia, ela vai até explodir. É o que acontece dentro de você quando você reprime um sentimento desse. Você está reprimindo essa energia. Por isso que ele falou da tensão. Entende, pessoal? Eu tenho que explicar isso aqui, tá, pessoal? Porque vocês não têm conhecimento sobre essas coisas da espiritualidade, principalmente sobre energia, né? Que não foi ensinado. E tudo aqui é energia. Eu não sei qual é o caso, pessoal. Os grupos, tá? Tudo aqui é energia, mas nunca se ensina, nunca se fala sobre isso, tá? Ensina, tá? O comportamento das coisas, mas a pessoa não sabe, não tem consciência, então tá ainda num sono profundo sobre essas coisas. Ela não sabe como movimentar as energias, ela não sabe como é se ela tem uma ação, ela falar alguma coisa, ela vai ter aquela energia pode voltar para ela. Tem muitas pessoas que não sabem, né? Que agora está ensinando aqui no meio espírita, que é a lei do retorno, né? Tá? Então, muita gente não sabe, tem muita gente de muitos grupos religiosos que não sabe disso. Mas a Bíblia ensina sobre isso, mas de outra forma, de uma forma mais, como é que se diz, metafórica. Então, por exemplo, a gente está falando sobre sentimento reprimido. Então, a gente fala que o sentimento é uma energia, que a gente está reprimindo essa energia. Então, as pessoas nomearam essa energia que fica retida como o sentimento, entende? A emoção, então, cada emoção que se a gente sente tristeza, é uma emoção, então, é uma energia que a gente reprime, porque a gente não quer demonstrar isso. Entende, pessoal? Eu estou aqui falando de uma forma mais sucinta possível para que você entenda, tá, pessoal? Tanto aqueles que gregos e troianos, então, tanto aqueles que têm conhecimento sobre isso, como aqueles que não têm, aprenda também sobre essas coisas da espiritualidade, tá, pessoal? Aqui não tem, não tenho diploma, eu não vou conseguir aprender isso não, irmão Solon. É muito difícil. Não, você consegue sim. Sua consciência sabe disso. Ela tem ciência, mas só que agora você, o seu ego aqui, não sabe disso. Talvez você venha de uma família pobre, não tem instrução, né? Aqui da escola, dessa realidade, né? Não tenha, mas você pode aprender isso, tá? Os discípulos não tinham instrução, tá? E eles aprenderam isso. Aprenderam com o mestre, né? Cristo aí. Então, eles aprenderam, ele não tinha instrução. E Cristo ensinou isso, mas de uma forma, né, metafórica, mas eles aprenderam. Porque quem recebe o Espírito de Deus, tá, pessoal? O entendimento começa a vir
e começa a guiar ele nessa espiritualidade. Entende, pessoal? Então, por isso que a gente tem que cuidar disso, tá, pessoal? Quando as pessoas ficam falando eu faço isso, então, isso ele está se identificando com o homem do ego. Então, a pessoa está no ego. Eu faço e aconteço. Então, ninguém faz nada, pessoal. Quem faz tudo é o Criador. Agora, talvez você possa se tornar um canal dessa transmissão, né? Desse milagre, dessa construção das coisas de Deus. Mas não foi você que fez. Entende? Quando coloca eu fiz, eu faço, então começa o ego tomar conta, é porque você está se identificando. Isso acontece muito, tá, pessoal? É uma coisa incrível, né? Que a gente, ser humano, tá? E a gente tem que ficar atento a essas coisas, tá? Que eu falei lá que é, como é que se diz? A gente tá no nosso lado sombra, né? São essas coisas que vêm, tá? E a gente não percebe sorrateiramente, tá? Aquilo tá atrapalhando até a sua espiritualidade de você viver uma vida plena, né? Aqui nessa realidade, porque, né, você tá agrudado muito ainda às coisas do ego, tá? Mas é isso, tá? Ao longo da caminhada espiritual, vocês vão pegando isso, entendendo, tá? Porque até as experiências que você dá uma vacilada, escorrega, é importante, tá, pessoal? Você dá uma escorregada e aquilo vai servir de aprendizagem para você, tá? Até as escorregadas, né, pessoal? Até as nossas escorregadas que a gente dá. Mas graças a Deus, tá, pessoal? E nessas escorregadas, assim, Deus está nos ajudando em tudo, tá? Então, por isso que Paulo é correto, tá? Ele escreveu uma coisa lá na Bíblia que está correta. Então, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado segundo o seu propósito. Então, todas as coisas estão contribuindo. Então, todas as coisas, então, até as escorregadas também, está contribuindo. Tá? Eu vou tomar um gole de chá aqui, tá? Para a gente começar, tá, pessoal? Nosso estudo. Que a gente tá falando, né? Sobre esse tema. O que é o sentimento reprimido? Nossa, pessoal, eu espero que as pessoas entendam isso, tá? Ela trabalhe esse lado, porque todo mundo reprimiu o sentimento, tá? É um mecanismo de defesa da nossa consciência, tá, pessoal? Isso é normal, mas o que é que depois tem que fazer, pessoal? A gente tem que cuidar. É o que a minha pergunta que eu coloco. E por que temos que trabalhar? Então, a gente vai trabalhar essas emoções que a gente guardou, a gente sentiu. Ao longo da nossa caminhada aqui, a gente fez isso aí, pessoal. Então, a gente cuida onde? Tem lugar específico, por isso que tem, né, terapeuta. Não é chat GPT, não é o robô que vai perguntar, porque o robô não tem alma. Você tem que procurar um ser humano que tem alma, porque precisa tocar frequências, tá? Não é perguntar o chat, GPT, né? Perguntar ao EA, né? Essas coisas. Não é lá lugar de terapia, tá, pessoal? Você tem que tá ali com outro ser humano que tem alma, tá? Foi preparado para isso, tá? Até por Deus, pela espiritualidade, para ele ter aquela profissão, para eles, né, passar uma frequência de como é? De amor, de aprendizagem. Então, porque o amor cura, pessoal. O IA, ele não vai passar amor porque ele não tem alma.
Então ali o terapeuta com amor, com cuidado, vai passar isso e vai transmitir essa frequência, tá? Vocês aí que estão buscando IA, eles vão fazer IA até para querer fazer esse trabalho terapêutico, não vai conseguir, porque não tem alma. IA não tem alma, não adianta, tá? Ah, mas ele sabe de tudo, ó, tudo que eu pergunto, tá tudo a resposta. Vai nessa que você vai ver o buraco que você vai cair. Então, trabalhar nesse contexto terapêutico. Tá aí os terapeutas, tá? Da vida, né? Tem cada categoria aí, a psicólogo, psicanalista, né? Tem os terapeutas energéticos, tá? Que, como eu, um terapeuta de espiritual, né, pessoal? Que fala mais sobre essas coisas espiritual. Então, se você tem problema com essas coisas espiritual, procure um terapeuta, né? Igual a mim, que entenda essas coisas espirituais, né? Agora, se você tem problemas de sentimento, emocionais, né? Então, procure também um psicanalista, um psicólogo, tá? Ele vai ajudar nesse campo mental e o campo emocional. É o que a gente está falando aqui desse campo, né? De sentimento, né? Campo mental e emocional. Ele vai tratar esse lado aí seu, tá, pessoal? Os traumas que aconteceu, as coisas, então, ele vai cuidar disso aí, tá, pessoal? Então, tá, vem aqui para o divã do irmão Samuel. Senta aqui no divã para você, como é que se diz? Ouvir, né, essas verdades. Se vocês têm problema, quer procurar uma terapia, algo, né, bem secreto, então a gente tem que marcar aí, tá? Tirar o tempo, tá? Vai tirar tempo, eu vou tirar meu tempo, você vai tirar o seu tempo também, dinheiro, para investir nessas coisas, tá? Eu sei que a maioria, tá, pessoal, vai procurar quando tem problemas, aparece depressão, ansiedade, né? Ela não consegue mais lidar aqui nessa realidade, fazer as coisas normais. Doença, aparece doença no corpo, tá? É aí que vai procurar, tá? Eu sei disso, tá? A maioria das pessoas se comporta dessa forma. Então, pessoal, mas vamos recapitular o que é que a gente viu aí nessa primeira parte. Ontem eu dei a primeira parte sobre isso e dei uma introdução e dei uma primeira parte. O que é que a gente viu aí, o que é esse sentimento? Ele diz, esse sentimento reprimido são emoções, então, são energias, né? Ele fala como raiva, tristeza e medo, né? Tem outras também emoções que a gente sente, que às vezes é mais elevada, alegria, né? Várias outras aí. Mas ele está falando dessas que são reprimidas, às vezes é coisa, é raiva que a gente reprime, é tristeza, é medo, é ódio, né? Tem muita gente aí com ódio, tá, pessoal? Se você ficar guardando isso, vai dar problema, tá? Ele fala que são bloqueadas, ignoradas, suprimidas, em vez de serem reconhecidas, expressadas e trabalhadas no contexto terapêutico. Então, a maioria desses sentimentos reprimidos, eles são bloqueados, ignorados pela a nossa consciência. Ele não quer cuidar com isso, não quer falar sobre isso, não quer, sabe? Por isso que é a dificuldade das pessoas ir para uma terapia. Porque vai falar sobre isso. É por isso que elas têm resistência em buscar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, tá? A maioria das pessoas se comporta assim porque elas têm dificuldade de falar sobre isso. Entende, pessoal? E a gente que, vocês aí, meus colegas terapeutas, né? Pessoas que estão aí
Vocês têm que entender como essas pessoas estão pensando. A Matrix colocaram ela pensando. Ela está sentindo a energia, ela está sentindo, mas ela não sabe nomear aquilo que ela está sentindo. Então, a nomeação veio pela a percepção desses psicólogos, terapeuta, tá? A nomeação da energia do que a pessoa está sentindo. Né? Tristeza, raiva, medo. Então, são coisas que energia, né? Que ela está sentindo, e aí nomearam sobre esses nomes, deram nome à energia. Entende, pessoal? Eu estou sendo bem sucinto para que gregos e troianos entendam o que eu estou falando aqui, tá? Eu sei que vai ser difícil, tá? Vocês assistirem esse vídeo, porque as coisas que eu vou falar aqui vai tocar na sua alma, porque eu tô falando desse campo aí, campo do sentimento, da emoção, então é o campo da alma, tá? Então vai mexer um pouco. Esse vídeo aqui vai ser bem difícil de as pessoas assistirem, tá, pessoal? Mas é isso. Então ele disse, tem que se expressar e trabalhar no contexto terapêutico. Por quê? Ele fala, esse sentimento funciona como um mecanismo de defesa para evitar desconforto, né, a consciência, mas que se acumula gerando tensão interna. Então, toda vez que o mecanismo faz com que a gente recalque essas coisas que a gente está sentindo, a gente não fala também, a gente não espera, então a gente está acumulando e vai gerar o quê? Uma tensão externa. Então, tensão porque ele está falando de energia. A única coisa que dá tensão é energia. Você entende agora, pessoal? Sendo bem claro. Então, o que é que ele vai falar mais? Dando tensão interna, que é como ansiedade. Então, pode você explodir aí com ansiedade, ficar muito ansioso, então a energia está muito eletrificada. Ou então pode você perder energia, então entrar numa depressão, né? Ou então você ter problemas físicos. Então, problemas físicos como doenças, né? Aparecem vários tipos. Você viu que eu falei ontem aqui sobre que a palavra de Deus fala: aquele que guarda o ódio, aprodece os ossos. Então, câncer. Então, coisa que está apodrecendo por dentro é câncer. Então, por isso que não é bom, por isso que a gente tem que trabalhar essas emoções, pessoal. É por isso que eu coloquei, por que temos que trabalhar essa emoção? Por causa disso. Porque se essas coisas ficar retidas ainda, por muito tempo ainda, vai dar problema. E só você sabe aí agora o que está passando por dentro de você, né? Só você e a espiritualidade. Eu não sei o que está passando. Eu não sei o que passou com você. O que é que você guardou aí de sentimento. Eu não sei. Tá, pessoal? Só você sabe. E a espiritualidade sabe também. Tá? Então, aí ele fala problemas físicos, né? Que é doença. Manifestando em sintomas de atitude. Então, pode manifestar também essa energia. Porque ela vai ter que sair. A energia não pode ficar presa lá. Porque você explode. Então ela vai sair. Então, às vezes, ela sai como sintoma de atitude de comportamento destrutivo. Então, ela faz coisa, tem um comportamento que quer destruir tanto a vida dela como a vida das outras pessoas. Você conhece gente assim, pessoal? Por aí? Então, ela deve estar com esse tipo de sentimento lá dentro dela e ela não está sabendo lidar. Então, o que é que ela está encontrando para lidar com isso? Se manifestar, às vezes até de um modo até autodestrutivo, ou dificuldade no relacionamento, ou então essa pessoa tá algo que aconteceu no relacionamento, ela tem dificuldade agora de ter outro relacionamento. É claro, pessoal.
Isso está acontecendo com várias pessoas. Tem pessoas aqui do meu canal, tem pessoas que eu vejo no meio religioso também. Elas não sabem o que é isso, tá, pessoal? Por isso que teve alguns que entraram aqui à primeira vista, né? Aí, meu Deus, aí viu eu falando de energia. Aí, o que esse Samuel tá falando? Meu Deus, esse cara ficou doido da cabeça. Ai, ai, meu pai. Mas eu entendo, tá, pessoal? Eu entendo, porque isso aqui era para ser ensinado nesses contextos, tá? Para que vocês soubessem lidar com as coisas, mas não é ensinar. É isso, tá? Eu sinto muito. Mas aí a gente viu isso na primeira parte, não foi, pessoal? E aí a gente parou aqui, foi no exemplo comum que as pessoas demonstram. Então a gente viu que o homem reprime a tristeza, né? Porque expressar essa emoção é como fraqueza. Então o homem, né? A gente viu também muitas pessoas escondem a insatisfação no trabalho, né? Em vários contextos aí da sociedade, fingindo felicidade. Então tá ali, tá dizendo que tá feliz, mas não tá, tá? Então isso é muito comum, tá, pessoal? Comum que as pessoas se comporte porque elas. Então, esse é o mecanismo de defesa, ela está reprimindo várias coisas. Ah, o que mais? Paixões não correspondidas que são ativamente ignoradas. Então, isso acontece também com homem e com mulher, né? Só que a primeira que acontece mais com o homem, tá, pessoal? Porque o homem tem que demonstrar que é forte, né? Criaram aquele ideologia do pensamento que o homem tem que ser forte, é macho, não chora, não mostra que é triste, né? Então, por isso que às vezes, né, o homem sempre vai passando isso. Eu vejo o cara dizer, engola o choro, rapaz, seja homem. Você já viu essa fala por aí, pessoal? Engola o choro. Então, mandando engolir. Então, vai engolir aquele sentimento, vai dar problema. Por isso que a maioria dos homens, tudo bebida, tá, pessoal? Em bebida, em drogas, em superativo para suportar essas coisas que eles colocaram para dentro. Os homens, tá? Vocês aí, que são da homem igual a mim, tá, pessoal? Então, vocês estão sofrendo muito isso. E vocês têm esses comportamentos de buscar esses psicoativos, né? Essas drogas lícita, ilícita, por causa disso, tentando esconder esse sentimento, porque você for ensinado que vocês têm que ser homem, engolir isso aí. Isso acontece muito, tá, pessoal? E muitos homens agora, o comportamento por isso que é o quê? É bebida, né? Se encharcar aí, tal. E aí quem aproveita é os espíritos, tá? Vai bagunçando a vida, vai bagunçando a vida até o cara desfinhar aí nessa realidade aqui. É isso que acontece, tá, pessoal? Então, paixões não correspondidas que são ativamente ignoradas, né? Então, muitas pessoas ignoram essas coisas. Sentimento que ela sentiu pela outra pessoa. Mas às vezes a outra pessoa não é da mesma classe. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, às vezes a pessoa é diferente, né? De, como é que se diz, dela. Então, isso tudo a gente reprime, tá, pessoal? Isso acontece, já aconteceu muito isso comigo, tá? Mas é isso, tem que trabalhar no processo terapêutico essas coisas, tá, pessoal? Aí vamos para a segunda parte, pessoal. Ele fala, né? E quais os sinais e consequência de reprimir o sentimento? Quais são esses sinais que consequentemente, as pessoas reprimem esse sentimento? Então, sintoma psicológico. Então, a consequência dos sinais é que vai trazer sintomas psicológicos.
Eu acho que é um dos primeiros sinais que acontece, tá, pessoal? Problema psicológico. Ele diz, quais são esses problemas? Ele fala, como ansiedade, estresse contínuo, baixa autoestima, depressão, confusão mental, esquecimento e distrações. Então, pessoas que buscam distrações, sempre distrações em várias coisas. Exageradamente, tá? Então, é um sintoma de que ele está querendo a energia, tá? Então, essa energia está saindo como esse comportamento. Não tem como, porque a energia não pode ficar presa. Se ficar presa, você explode. Energia não pode. Quando eu estou falando de emoções, tá, pessoal? Estou falando de energia. Energia não pode ficar presa. Por isso que no processo terapêutico, quando você fala, você está colocando para fora. Coloque para fora. De algum jeito a energia vai ter que sair. Tá? Coloque para fora antes que aconteça, às vezes, nenhum problema desse psicológico ou então nenhum problema físico. Coloca esse negócio para fora. Bora, vomita, vomita. Entende? Vomita para fora. Então, quando a pessoa vomita, ela começa a se sentir mais leve, bem. É por isso que tem esses testemunhos no processo terapêutico. Eu me sinto bem, eu me sinto leve. Porque ela tirou essa energia de dentro, essa agonia que estava lá agoniando dela. Vomita, né? Então é lá no processo terapêutico, ele vai colocar a bacia assim para você botar tudo para fora. Tá certo, pessoal? Então, ele fala, quais esses sinais? O primeiro é sintoma psicológico, né? Então, ele dá aqui vários processos psicológicos, quando a pessoa reprime o sentimento dela, pode ocasionar nela, que é o quê? Ansiedade, estresse contínuo, né? Então, a pessoa fica muito, ela não consegue desligar, até para ela descansar, a pessoa não consegue, então, tá num estresse muito grande. Aí vocês vão para o médico, eles vão passar os remédios, tá? Os psicotrópicos aí para baixar aí. Então, baixa a autoestima, então a pessoa não tem uma autoestima elevada, tá? Só fica sempre na baixa autoestima. Eu não posso, eu não sei. Então, não tem o vigor da energia. Por quê? Aquela tensão está lá dentro dela. O que mais? Depressão, né? Começa a gastar energia que ela entra em um estado mais depressivo. Confusão mental, então tem muita confusão, por isso que a maioria do que vieram para aqui passaram por essas igrejas, nossa, que confusão mental. Então essas energias que vocês começam a trazer confusão. O que mais? Esquecimento, então é uma pessoa que fica muito esquecida. Esqueci, meu Deus. Ai. Então, é sinal de que algo está acontecendo aí, tá, pessoal? E o que mais? Distrações. Então, sempre essa pessoa busca, é muito distraída, você que busca distrações nesse mundo. Para o quê? Para que não fale do sentimento que está incomodando ela. E às vezes pior, isso agrava mais quando é coisa íntima, tá, pessoal? Às vezes pessoas que sofreram aí abuso, né? Sexual, esses problemas assim, com essa energia, tá, pessoal? Isso é uma repressão muito grande, tá? Mas ela vai ter que se abrir aí, tá, pessoal? Porque não pode, tá? Sem falar sobre essas coisas, sobre esse sentimento. Vocês adoecem. Então, é a doença, né, que a maioria dos terapeutas, psicólogos fala, é a doença que é causada por essa somatização. Então, você começa a somatizar essa energia no seu corpo. Então, vai trazer como doença.
Entende? Então, eles falam isso que quando a gente não trata esse lado, né? Que a maioria dos espiritualistas conhece o lado etérico, o lado da palavra, o lado do sentimento. A gente não trata esse campo mental, nem o emocional, né? Então, essas coisas acontecem. Por isso tem que tratar. Trate, o tratamento é através, por isso que Freud viu que o tratamento desse campo mental e emocional é através da fala. Por isso que lá Freud criou a associação livre. Então, a associação livre é através de que a pessoa fale o que está sentindo. Então, essa associação livre é um processo terapêutico de cura desse campo aí, tanto mental como emocional. Então, você começa a organizar mentalmente, então vai trazendo um equilíbrio emocional. É isso que os psicólogos fazem, tá? Mas só que eles não vão falar isso para vocês, tá, pessoal? Vocês vão lá, começam a falar associação livre, né? Por isso que Freud viu. Por isso que Freud disse, não adianta mais hipnotizar, porque Freud usava a técnica do hipnotismo. Hipnotizava a pessoa começava a falar coisa, mas depois ela não tinha consciência disso, porque ela estava inconsciente, ela estava hipnotizada. Por isso que Freud disse não, não vamos colocar mais essa técnica, não resolve. Então, o que é que resolve? No contexto terapêutico, a pessoa na associação livre. Falar, vomita aí ó, nesse balde aí. Então, coloca o balde lá, para ele vomitar tudo para fora, tá? Aí qual é o outro sinal, pessoal, que é a consequência de reprimir o sentimento? É sintomas físicos, né? Então, que as doenças aí, né, pessoal? É a somatização que aparece doença. Então, por isso que a Bíblia fala, né? Se você guarda o ódio, tem ódio, né? Nesse campo mental e emocional, então essa energia ela pode somatizar no seu corpo, então que a Bíblia fala que apodrece os ossos. Então, dá câncer. Porque é uma energia, então você está sentindo ali, ó, se martirizando. Então, quando você sente ou raiva, né? Você fica muito tempo no estado de tristeza, né? Então esse sentimento lá, ele vai ele vai atingir o físico aí com essas doenças aí, tá? Então, é que ele fala, sintoma físico, ele fala problema de sono, né? A pessoa tem problema, baixa imunidade, então, quando você tá com essas coisas, essas energias, sentimentos, então baixa a sua imunidade, vocês começam a ter gripes constante, então toda hora você está resfriado, né? Qualquer vento, qualquer coisa você já está aí com a imunidade. Por quê? Então, porque você está gastando energia. A imunidade baixa é quando você gasta energia, pessoal. Você está gastando energia para manter essas coisas lá escondidas. Então, bote para fora, não gaste energia com isso. Bote para fora. Fique livre, né? Então, sintomas físicos que é problema de sono. Então, o cara, logo o sono do cara vai embora. Baixa imunidade, como gripes constante, dores de cabeça, sintoma psicomático. Então, é o que eu falei, sintoma psicomático que essa energia, essa doença é trazida do psique para o seu corpo físico. Então, pode ser câncer, aparece um tumor na pessoa, vários tipos de manifestação pode acontecer, doenças físicas com você. Então, por isso que eu coloquei a pergunta, e por que temos que trabalhar
essas emoções. Por causa disso, pessoal, senão a gente pode ter esses problemas, sintoma psicológico, sintoma físico, tá? E agora o terceiro, né? Qual é o terceiro que a gente pode ter se a gente guarda esse sentimento dentro da gente? Sintomas comportamentais. Então, a gente começa a ter comportamento estranho. E as pessoas, tem alguns aí, nossa, quanto agora pessoas estão tendo problemas, sintomas estranhos aí, comportamentos estranhos, pessoal. E ainda tem gente ainda que diz que é normal. O comportamento que eles estão tendo é normal. Tá? É eu que estou com um comportamento anormal aqui. É eu que sou doido. Tá? O doido é Samuel, tá? Você entende, pessoal? O engano que acontece com as pessoas, pessoal. Então, o louco é dito como certo e o certo é tido como louco. Então, tá tudo mudado aqui, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá, com essas coisas, tá? Mas é assim, até as pessoas saírem dessa inconsciência, tá? Estão se comportando assim porque está inconsciente. Você viu que a maioria do recalque aqui, da repressão, reprimir esse sentimento, às vezes é inconsciente. Você nem percebe. Quando vê, às vezes você já está se comportando, às vezes você já está reprimindo e nem percebe isso, tá? Vai perceber aqueles que são despertos, tá? Começa a perceber esse lado aí da gente, né? Que a gente não quer ver. É o que é chamado também um lado sombra. A sombra que está nos atormentando. Tá certo, pessoal? Então, ele diz sintomas comportamentais. O que é que ele fala que é isso? Ele fala como dificuldade em se conectar com o outro. Então, tem dificuldade, tá? Em se conectar com o outro. Falta de intimidade. Então, não consegue ter uma intimidade, né? Principalmente profunda. Isso acontece muito com casais também, tá? Vai perdendo isso, tá? Então, tem algum problema, tá? Comportamento autodestrutivo, né? Que a gente viu lá. Como comer, beber em excesso. Então, esses comportamentos que a pessoa come, bebe aí, se embriaga, né? Usa droga lícita, ilícita. Então, a pessoa vive nesse descontrole. Então, são esse comportamento destrutivo, né? Usa todo tipo de coisa, né? Então, por que ele está tendo esse tipo de comportamento destrutivo? Tem algum sentimento e que está trazendo emoções aí, ele reprimiu, que está trazendo esse tipo de comportamento. São os sinais da consequência de você reprimir esse sentimento, tá? Então, beber, comer em excesso, né? Aqueles glutão, aquelas pessoas que bebem, parecendo que vai morrer. Eu vou morrer amanhã, então vou comer tudo hoje. Então, não tem um equilíbrio. Então, tem algo aí mexendo. E às vezes a pessoa está achando esse comportamento normalíssimo que as pessoas estão tendo. Come, bebe exageradamente, então acha um comportamento correto. Mas às vezes ele está com esses problemas emocionais e que está acontecendo o comportamento de ele ter esse tipo de comportamento. A energia, por quê? A energia precisa sair. Ela precisa sair, pessoal. A energia não pode ficar presa, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala hostilidade, né? Então, às vezes a pessoa está sendo muito hostil com outra. Vitimização, então sempre às vezes coloca como vítima. Ai, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim. Então, entrando nesse processo de frequência de vitimização, tá? O
que mais? Ou até mesmo atos falhos. Então, o que é esse atos falho? Começa a sair dele, né? Palavras, coisas que ele não queria falar. Então, isso é um ato falho, né? Que a psicanálise, Freud fala sobre isso. Porque a energia está saindo. Então, são sentimentos que ele reprimiu e aí está saindo como esses atos falhos também. Né? Às vezes há muita coisa, coisas proibidas, coisas que a gente fala, né? Palavrões, coisas. Então, sai nessas falas. Porque a energia precisa sair. De alguma forma, ela vai ter que sair. Ou então ela sai no sintoma psicológico. A maioria aqui no sistema é pessoas que retranca mesmo, não fala nada. Ou então sai no sintoma físico, ou então essa energia sai num sintoma de comportamento. Então você tem comportamento estranho, tá? Ele fala, ou até mesmo ato falho, fazendo algo sem querer, querendo. Então, é aquele foi sem querer, querendo, né? Não tem aquele, como é que era do Chaves, né? Aí ele fazia aí, foi sem querer, querendo. Então, às vezes a pessoa fala alguma coisa, né? Às vezes muitos falam palavrões, coisas de baixo calão, tá? Porque ela tem vontade de falar aquilo. Tá, pessoal? Tem pessoas que reprimiu tanto isso aí, tá, pessoal? Que teve um cidadão que me contou que, né, na cama, na intimidade dele, a mulher queria que batesse nela, xingasse ela começava a dar nome. O cidadão tem na praia começava a dar nome. Então, ali é tipo ela liberando tudo, tá? Ela aproveita ali no momento ela começa a xingar o cara, né? Começa a dar palavrão no momento lá do alto. Então, o que é que acontece isso? Essa pessoa tá liberando essas coisas, essas energias ali, tá, pessoal? Tudo que ela reprimiu ali, até nesse momento ali. A dois, o cara ficou assim meio assustado. O cara ficou meio assustado, vai, e xingando e fala. Nossa, pessoal. É incrível, né? Mas é isso, às vezes acontece. Então, muitos atos falhos, tá? Tem a ver com esse sentimento reprimido. Começa a sair, tá? Começa a sair pelas pessoas. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Vamos lá, tem mais. Nossa, tem muita coisa. Mas eu tô indo devagar, tá, pessoal? Para vocês entenderem, tá? Eu sei que isso aqui, nem todo mundo tem um conhecimento profundo sobre essas coisas, sentimento, ele não sabe que é energia, as emoções dele. Tem muita gente que está sentindo uma coisa e não sabe nomear, ele não sabe dar nome àquela emoção do que ele está sentindo. Por isso que procure, quando você está sentindo alguma coisa dessa, procure o terapeuta, o psicólogo, ele vai saber o que é que você está sentindo. Entende, pessoal? Então, é essas coisas, tá? Que a gente precisa. Então, por isso que eu estou indo devagar aqui, para vocês também entenderem, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, e por que não podemos reprimir o sentimento? E por que é prejudicial? Então, eu já dei a resposta lá. Por que não podemos reprimir o sentimento, pessoal? Coloca aí. Por quê? Porque essa energia ela vai sair de alguma forma desse comportamento. Ou então, sintomas psicológicos, sintomas físicos ou sintomas comportamentais. Então, se você reprimir, vai acontecer isso. É por isso que é prejudicial. E por que é prejudicial? Então, a gente respondendo a pergunta dele aqui, né, pessoal? Mas o que é que ele fala? Primeiro, a emoção não desaparece. Então, a energia que está lá, ela não vai desaparecer porque você recalcou. Entende, pessoal? Porque você jogou lá
as pessoas falam, tem uma frase, jogou no mar do esquecimento. Jogou lá no mar. Não vai, tá? Você precisa falar, trabalhar sobre isso, porque a energia não desaparece. Então, a emoção que está lá não vai sumir assim. Você precisa ressignificar essa energia. Ela vai ter que sair como outra coisa. Por isso que, às vezes, tá? A arte ajuda a gente a lidar com essas emoções reprimidas. Então, música, você vê muitas músicas, né? A pessoa no teatro, tudo ali. Então, são essas liberações dessas emoções, pessoal. Libera como arte. Então, libera como a música, tá? Para ser o momento terapêutico dele. Por isso que a música é importante. Mas mataram a música agora, tá, pessoal? Mataram a música agora, a Matrix, tá? Aí desse meio musical, matou a música. Hoje as pessoas não sentem mais, não expressam mais verdadeiramente, tá? Você vê as músicas de hoje, não tem profundidade nenhuma. Tá morta. Vê as músicas mais antigas, lhe traz mais um sentimento bem profundo, um pensamento, né? Então as letras eram usadas muitas metáforas que fazia a pessoa ir mais profundo, pensar. Hoje em dia a música é direta, é falando não sei o que, não sei o que, não sei o que aí. Entende? Então, mataram aí, tá? Então, por que, que a gente não pode reprimir o sentimento? Porque ele fala a primeira coisa é porque ela não desaparece, essas emoções. Ele fala, ela apenas fica sem nome, sem saída, então a energia, né? Crescendo e gerando pressão interna. Então, fica sem nome, então ela fica lá, você está sentindo a coisa e não sabe o que é que está sentindo. Você já viu muitas pessoas, às vezes chega no consultório assim, eu estou sentindo uma coisa assim, mas eu não sei o que. Então, o que é isso? É que a emoção que ela recalcou, né? Ela jogou lá no mar do esquecimento para esquecer, mas a energia está ali, está voltando. E aí ela fica sem nome, ele não sabe nomear isso que a pessoa está sentindo. Sem saída, então fica sem sair, então ela vai sair por algum lado, então ela vai sair no sintoma psicológico ou sintoma físico, né, as doenças, ou ela vai sair comportalmente no seu comportamento. Mas ela vai ter que sair. Ela vai lá crescendo, vai gerando pressão interna. Então, vai gerando pressão até o momento que ela vai ter que sair de alguma forma. Vai explodir. Se você ficar isso aí dentro de você, você vai explodir, tá? Meu Deus, pessoal. Eu tô falando assim, tá? Mas é sério o assunto, tá? Então, cuide, tá, pessoal? Esse aqui é para trazer consciência para vocês, até para vocês também que é desperto, tá? Tem os seus sentimentos reprimidos, né? Cuide disso, não existe nada de mal em cuidar dessas coisas, tá? Você não é fraco, você não é nada disso, é você tá se cuidando disso, para poder você caminhar aqui nessa realidade, tá? De uma maneira mais livre, mais leve, tá? Entendendo as suas emoções, entendendo as emoções dos outros. O pior de tudo, isso agrava, tá, pessoal? O pessoa, quando é desperta, começa a ler o sentimento dos outros, ela se torna sensitiva. Todos que são espirituais, ele tem essa capacidade, tá? De ler o pensamento, o sentimento da outra pessoa. Então, se ela não cuidou do dela, ela começa a sentir o sentimento dos outros. Então, isso vai atrapalhar, começar a atrapalhar também você. Por isso que a gente que é espiritual tem que cuidar desse campo mental e emocional. Porque quando a gente começar a sentir algo dos outros, a gente vai perceber, não, isso é algo dele, tá? Vai se controlar
e quem sabe poder ajudar aquela pessoa. Quem sabe, né? Se ela permitir, né? Que ajude ela, tá, pessoal? Se ela não quiser, ela vai ter que seguir a jornada dela, tá? De sofrimento até ela encontrar o despertar dela, tá, pessoal? Então, veja como é complicado para a gente que é espiritual não cuidar dessas coisas emocionais, pessoal. Porque você recalcou, né? Tentou jogar no mar do esquecimento, mas você pensou, ah, me livrei. A emoção não vai desaparecer, ela está lá, pessoal. E vai começar a vir, começar a incomodar você, e aí vai crescendo, vai gerando pressão interna, vai gerando até o momento que você tem que colocar para fora. Tem gente que explode, tá, pessoal? Por isso tem gente aí que explode, perde a cabeça por causa disso. Então, vamos trabalhar isso, tá? Tem pessoas, pessoal, que ela consegue internamente, ela consegue se equilibrar através da informação que eu passo aqui. Mas outra, pessoal, precisa de um processo terapêutico, porque é coisa enraizada na alma, tá? Que trauma, aconteceu coisa, então é preciso aí levar mais tempo em um processo terapêutico para você cuidar disso. Mas tem coisas, tá? Que a gente recalca do nosso. Então, através do meu estudo aqui da frequência, a pessoa consegue se equilibrar mentalmente, emocionalmente. Então, ela consegue. Mas tem outras que precisa, tá? Tem coisas lá que precisa trabalhar isso, principalmente quando a coisa é dessa natureza da energia sexual, tá, pessoal? Da vez porque muitas mulheres, né, foram abusadas aí, tá? Tem esses problemas dentro dela, tá, pessoal? Então ela precisa urgentemente de um processo terapêutico, tá? Então, por isso, tá? Aqui é um processo também terapêutico, onde eu trago informação, trago uma frequência ou energia, ajuda, mas tem pessoas que têm problema mais profundo, precisa trabalhar aí em um processo terapêutico, tá? Então, aí o que é que ele fala também que por que não podemos reprimir o sentimento e por que ele prejudica? Por quê? Interfere na autoconsciência. Então, interfere na sua autoconsciência, então na sua autopercepção. Essa energia fica aí incomodando e atrapalha você ter essa autoconsciência. Por isso que não pode, tá, pessoal? Principalmente a gente que é espiritual não pode deixar essas coisas interferir em nossa autoconsciência, prejudicando o bem-estar e a relação familiar, de amigo, de namoro e relação do casamento. Então, olha a bagaceira que quando a gente não tem autoconsciência, vai prejudicar o nosso bem-estar, então o nosso equilíbrio, né? Então vai prejudicar o quê? Os relacionamentos familiar, de amigo, de namoro e no casamento. Então vai prejudicar isso. Olha agora, pessoal, quantas pessoas é prejudicada nessas áreas que está falando aqui. Entende agora, pessoal? Você entende agora por que não podemos reprimir nosso sentimento e por que ele prejudica? Então, é por isso que ele prejudica. Ele prejudica no contexto tanto comportamental, né? No contexto psicológico e no contexto físico. Então, só traz prejuízo a gente reprimir esse sentimento. Mas a gente, tá, pessoal? Inconscientemente a gente está reprimindo. Mas o que é que a gente que é desperto, que é espiritual, que é cristão, que é uma pessoa que, né, tem um conhecimento, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar esse processo que a gente reprimiu. Entende?
Ah, não estou conseguindo sozinho, irmão Samuel. Então, procura uma ajuda, um terapeuta, uma pessoa que tem conhecimento sobre isso. Estou aqui para poder ajudar vocês nessa sua caminhada. Isso quer ajudar você na caminhada. Por isso que teve algumas pessoas que passaram no processo aqui terapêutico comigo, hoje em dia tá voando, tá alegre, aí vem me agradecer. Não, não agradeço, agradeço a Deus, tá? Agradeço a Deus, tá? Então, tá, ó, voando, tá bem, tá feliz, tá? Eu tô vendo as redes sociais dessa pessoa só, e só andava toda, a pessoa andava toda meio triste. Hoje em dia está mais ativa, então. Porque foi nesse processo terapêutico, ela vomitou tudo que tinha dentro. Eu coloquei o balde assim, ó. Vai, joga, joga tudo para fora. Então a pessoa jogou, agora hoje a pessoa está mais livre, né? Precisa continuar o processo terapêutico para ir sempre melhorando, tá, pessoal? É importante, tá? Então, ele diz que prejudica, né? Interfere na autoconsciência e prejudica o bem-estar. Então, seu bem-estar, o seu equilíbrio. E as relações, então, prejudica o bem-estar e as relações. Então, no contexto familiar, de amigos, de namoro e de relação do casamento. Então, por isso que não é bom a gente reprimir essas coisas, cuidar, tá? Porque a outra pessoa que às vezes não tem nada a ver com isso, ela não tem nada a ver com o problema que você passou, tá? Então, não adianta você jogar isso para ela, tá? E tem muitas pessoas que entram e outro, joga aquele problema, ela nem resolveu o problema lá, que ela começa a jogar em cima da outra pessoa. Esse é o problema dos relacionamentos, tá? Porque ela achando que ela vai ser curada, ela entrando em outro relacionamento. Não, você tem que ser curado você. A outra pessoa não tem nada a ver com isso. E aí, agora você curada vai ter outro relacionamento. Vai buscar agora um relacionamento saudável. Tá certo, pessoal? Vamos parar aqui já 60, 60 minutos só de música. Então vou marcar aqui terceira parte, né, pessoal? É isso, a gente vai nessa novela aqui, tá, pessoal? Eu vou devagarzinho porque eu sei que esse tema é muito complicado, tá, pessoal? Um tema muito difícil, tá? Eu tô mexendo com a estrutura mental e emocional da pessoa, tá? Tá tocando na sua alma, então são coisas, tá? Que fala que vai tocar. Então por isso que eu tô indo devagarzinho, tá? Estamos já no terceiro capítulo dessa novela e a gente vai assim, eu vou, né, dando ênfase aí nas coisas, tá? Para você entendendo, tomar consciência, tá? E se você está com esses problemas, essas coisas, procure ajuda, pessoal, tá? Espero que meu vídeo também aqui ajude vocês, tá? A trazer consciência, a melhorar a sua frequência, a você entrar no equilíbrio melhor, tá? Espero que ajude, tá, pessoal? É isso que eu venho gravando esses vídeos aqui. E já, graças a Deus, já tem muitas pessoas que foram ajudadas, né? Espero que elas continuem nesse processo terapêutico com o irmão Samuel, tá? E graças a Deus. Então, agradecer a vocês pela audiência aí do último vídeo, tá? Agradecer a vocês, a Deus, né? A espiritualidade, por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Até a próxima, né? Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!